Nebe hawahu for tempo ba intervenções, for o a senhora deputada Virgínia Anabelo. Obrigada, senhora Presidente. Boa tarde, Beitavot, Vice-Presidente, senhor Ministro, Nini Equipa Tomac, colegas deputados Cira, no Mosba Audiência Cirahoto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Tebes, apreciar a Comissão e FINB, o esforço Tomac, a capacidade de Cira e a Cirabele, falo lei ida que depois de ter a leitura hoje, lei ida que complexo ituan também ita sida iha regime geral que nebe bele for proteção de mais máximo vai ter lavar que seria iha neste caso ne vai bahira iha processo de adoção. Artigo 18 da Constituição da República consagra claramente teve seneva que labarik sira e direito fundamental para proteção especial husi família, husi sociedade, nomos liliu husi estado. Nudar comunidade internacional Timor-Leste assume compromisso internacional da nessa sincera maquere que é e relatório parecer li husi ratificação ba a convenção hayaninia atu de halo proteção ba labarik e processo de adoção ninia e tamos e lei próprio ida com a proteção labarik não foi ensaio em situação de perigo. Agora neste contexto da projeto de lei idane mais para a reforça militar, particularmente para o ordenamento jurídico nacional linha. Instrumento legislativo idane mais mostra a preencher lacunas legal balo, nebe que durante ne itala ia tempo naro que sistema legal ne usa de normas gerais se nessa o código civil, no código processo civil. Então agradeço tebes a comissão bele halo e iniciativa de halo idane a lei idane. Agora projeto da lei representa passo significativo tebes onde reforça papel Estado for garantia promoção e proteção do direito labarik sernia. Além disso, o projeto concretiza a aplicação prática do princípio interesse superior labarik nebe sai nudar pilar fundamental e artigo 3º
Husi projeto de lei, não determina que a decisão do nebe foti e o processo de adoção tem que orientar para bem-estar, segurança, desenvolvimento integral no futuro labarik sirania. Hau carba contexto dane tamba haula tene hawakar haula pergunta simples ba ministério ba governo tamba haware essa complexidade de liu ba adoção internacional ne complexo ituan haula tene dados ia kalai durante ne mesmo que itala ia legislação ida próprio mas be adoção internacional acontece itanirai kalai. E o ensaio lá barik sira nebe retante adoção ni sira ni paradeiro sira ni futuro e tabele hatene kalai e tabele controla kalai tamba itania preocupação mas sene sira bela lori tiba ema bela halo adoção em termos de critério nebe ia tuir tani código civil mas no fim será ma acontece itala hatene lá barik sene agora nebe saída mak sira halo será que sira lori ba para fodo ni ho escola tam itala consegue detectar idane. Ela consegue acompanha a barik serninia paradeiro a barik serninia futuro ne oinsa não lemos acontece hitanirai durante ne ita usa de família how iha oanda how la iha oan how karba foti além da ne oan ho di bahagia de processo da nemos acontece barbara que hitanirai mas no fim la barik ne la hetan tratamento dia o ensaio está no papel neste caso para depois a proteger a barik sira. Dalam rumah la barik que quando bem uma foto tava família, la consegue retan proteção dia com se família nebe a halo adoção bania, no fim la barik ne ela prejudicado, la barik ne la ia futuro. Hau noi espera o lei da ne, o projeto de lei da ne, bele for garantia dia cliutan, segurança dia cliutan em termos de neba la barik que quando Hau noi da ne senhora presidente a minha observação. Obrigada. Do irmão vai ser o deputado Antônio Verdial de Souza. Senhor Presidente, ao retirarei. Obrigado. De seguida, a senhora deputada Cedelisa Faria dos Santos. Muito obrigada, Presidente. Ao votar no respeito a voto, a Vice-Presidente, senhora Vice-Secretária, distintos deputados Sr. Roto, Excelência Ministro de Justiça, Roita Voto em Comitiva Tomac, Vice-Ministro, Malu Pronanai, Sirena Bema, acompanha ela e tem rádio Parlamento Nacional. O Lugnanai, Ramos, a Caracatoa, a apreciação da iniciador Sira, o proponente do projeto de lei, né? Projeto para nuno, para sexta, para segunda, com a regulamento do processo de adoção e processo de primeira alteração do Código Civil. A lei é importante, talvez, e tá tendo que a protege e tem a labare que tem futuro nação Sira e precisa de uma lei Sira nebe maka tem ia fatem duni. Satang agora está adere ona ba ASEAN, então itare kata ia artigo balu nebe maka kulia kona ba adoção ba internacional nia mano ainda é importante talvez. Turma hamos a cara katoha ne apreciação ba relatório parecer e comissão EFNIAN, agora quase 31 páginas. Parabéns ba presidente, ba distinta relatora, nomos distinto relator, vai estar ser de leitura nebe ma capaz talvez. E me be hawa acompanha e artigo 4, artigo 5, ne bem maculia com a segredo da adoção, no segredo de identidade. Hausimo mensagem da Russi itania maluxira, ne bem macatete kataka los duni leni atete kataka ida tem ia segredo, mas bem ia balu kata labari com a botona nem direito a tua tete, mas bem ia religião balu atete katak ita label halola com ida biológica ne. Ita bele alo adoção adopta la barik ne mebe ninia inang lolos ni amang lolos tu religião balu ni ita la bele halo lakon nia tengi hatene então ita to resolve situação serne halunusa e artigo 4 artigo 5 kulia kona ba segredo mebe ia parte balu ne bem religião balu exige nia tem hatene duni biologicamente ne nia inang amang mane makida nebe sila bele for impacto bania geração sira tu irmãe então a uso tok ba parte governo se está soro situação nessa né saída plano será mas o governo bele enfrenta o de bele e a parte de la bele viola artigo 4 artigo 5 e a parte balo estamos la bele viola é mania direito liliu ne bem que é uma religião né também ita fier buat sira nener viola
usa para itania direito e mundo, mas bem religião né dia falei ita mate ba mag buat sana acontece hena ba ita conhece malo e então amissimos recomendações se itania malo balo para hatu me foti a plenária né. Obrigada para presidente. Senhor Ministro, há a preocupação ainda também nessa né. De acordo com o número 2 do artigo 1853 do Código Civil, até o processo da adoção é regulado em diploma próprio. Entretanto, legislação ainda não vê, o Parlamento e a proposta nehato regulamenta o processo da adoção que procede à primeira alteração ao Código Civil. Entretanto, a regulamentação ainda nela regulamenta o que é que se pretende. A inexistência de um diploma próprio, né? Como é que o governo articula a situação da E a intervenção ainda foi uma registra, né? A preocupação e a generalidade maquidane. Também o Código Civil diz assim, mas entretanto o título desta lei é regulamento o processo. Ao ser falta a oportunidade para a intervenção, o senhor deputado Natalino dos Santos. Sim, obrigado, senhora Presidente. Boa tarde, senhora Presidente, mesa, senhor Ministro da Justiça, Vice-Ministro das Assuntos Parlamentares. A gente que é importante ter que precisa de uma IA para regularizar a adoção. Né? Porque é a causa vara que acontece e às vezes depois de a filha né lá tem paradeiro e também é uma cerneira né how a cara for assuntos técnicos mas também how a parte comissão F how a cara for anuin onde tu vele garantia direito de liberdade ba emaida tu hetang objetivo a adoção né ni objetivo dia bem-estar e ba emanebea lavarik nebe atu hetang assistência atu insat vela cuida mas be hawa cara katetika o insa kari katu trata na ba também hanemos ia adopção internacional balu que mai o insa ita define para labele halolakong relação entre emanene origem ho ninia origem biológica nomos nia origem benação ne beneba e daí tem que hare porque às vezes balu halo adopção por intenção onsa cari se é maida muçulmano ni adopsi é maida los muçulmanos onsa também ni origem é maior se idanba cari labarik nekik mungkin ya pada saatnya adopsi labarik nekik ya minoridade sedane ni bel hal adaptação mas se ni ya tiona filiação ba religião ida mas be tamba diferenças religião ne be adopta onsa ni garante emaninha direito liberdade ne be segundo onsa cari que a filiação emanebe casal cabenain maka a filha cari orang laia mungkin laia problemas mas se cari ema casal ne orang maka cara adopsi onsa garantinya direito ne porque tahu nah carlo que det para tobela regularizar onsa sai ida emaida nia solteiro nia 17 anos ele tinha cara hala adopção porque ia direito na mas depois de nia cabem será que é uma labariga da nia adopção ia direito que ita tahu mas depois de ne to abambairua belelakong também ne precisa tu hare liu
adopção internacional é uma sira liur mahakarak lori Timoruan sira. Depois vai nabar o ensaio tem controle porque a lei autoriza para nível hal adopção e tribunal regras outro. Também a boa atenção para o Estado Timor-Leste a garante a originalidade a maneira mais. Não mostra a velha hakotu a relação com a inamang família Arasik. Hal tahu que depois de adoptar, uma balu halo adopção também lá iauan, se acabem ter lá iauan. Depois retantia adopção, liu tetinang retam fale. Depois uma adopção mate tia, feito mane mate tia, depois bele cria ela confusão, ba então uso para tu trata assuntos né, o delicado, para lei né, lo dunia tu protege ema labar sira ne direito. Também é uso a tu toma consideração e cari que tem regras, cari que é mais solteiro, uma adopção tem que ir rigor para depois todo tempo nem acabem lavar que já nem adopção lavar ter tanta discriminação quando nem acabem. Ao sentir já nem que ao ao nem Hanoi e se sanse na lolosi a especialidade do colega Sira mas se trata mas também a minha lá ia lá parte e a cara que foi a debate generalidade né para bloquear no colega Sira e bele hareta assuntos né também ita trata é mania direito e Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Distintos deputados, se a cara a intervenção, por favor, fote lhe mandar lida para a bela gestão. Setelah kualitas makmai ida hal susah itu ang halo gestão hal agradece tebes ba cooperação e tabot sernia. De seguida, sou deputado Gabriel Soares. Obrigado, presidente. Boa tarde, Itahoto. Tarde, excelência ministro, excelência vice-ministro pela Lamai, equipa, excelência vice-ministro, desculpa, equipa toma, colegas distintos e distintos deputados. O projeto lei né, essa da claro ona katak ita a fase generalidade ita kuliah det konaba nia legalidade tuir lei tuir regimento abe comissão EFI e a leitura declara ona katak ne tuir hotona procedimento hoto ta agradece mas também colega balung aproveita a ocasião né kita halo ba debate especialidade a mi comissão selona mi de tempo kita ocupado ho serviço comissão a mi talvez la bele ho la parte mas ita kuliah kona ba ni conteúdo adopção se bahasa yang adopsi mengangkat foti labari oisa atu ita bele hakiak e bele pertensiva inangamang segundo niniang. Normalmente e mundo e Liliu e Timor-Leste ne acontece batela ao rela e lei da essa lei inang bos fodalang hela mas agora atu areba lei o ansira o isa atu protege labarikida essa adopsi mainenia direito ou obrigação ou direito sirahotu ne ita regula por lei, tuir lei e dalam barak lei protege e reconhece ba assunto ida adopção né. Mas bem, excelência ministro, vamos a cara khusus deit. Talabes ita popular liu maka ita hare konaba adopção labarik husi ema ida ba fali inang amang ida segundo. Ida nemos acontece esta Timor tradicionalmente ita hoto iha umalisang ita hoto iha lisang talabes ita yang katak se mane ida bahola feto husi umalisang ida depois de ida ne sira iha geração mas adopção ida bele acontece secara cultural katak se fotifali uang ida
ba fali, considera fali ba amang dia fating, por exemplo. Nemos adopção, mas adopção idane hawari adopção não formal, la formal. De adopção secara cultural, secara adab. Hau hakar khusu bahane mau excelência ministro, oisa idane hare konaba adopção idane por lei ne formal ne reconhece kalai. Tambah nemos foti usi umalisang ida, ba pertensi fali ba umalisang ida. Mesmo apa amane ida. Babe tambah feto mozi de direito, mane mozi de direito secara lisan cultural tem que foti. Mane se ba usu dia tua wen kalai, halo tos isin kalai, antau tem que foti fali, hanesang ida tem que ba fali ba umalisang amang diang. Agora husi idane hawa kara husu ba excelência ministro kata idane lei formal reconhece kalai. Lei cultural ou não formal idane reconhece. Mas por lei agora dá ita da cidadania dia reconhecimento kalai ou reconhece kalai. Obrigado. Tua irmã, seu deputado Marcos Soares Martins. Obrigado pela oportunidade. Respeito ao Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Secretário Cira, e nosso distinto deputado Cira. Vamos, Excelência Ministro na rua. Boa tarde, baita outro. Discussão ne cria confusão baita. E vamos provocar tu ita outro atbele fo hanuin. Segundo adopção, negação da identidade biológica. Idane problema negação da contexto de relação biológica. Será que a negação da contra a lei vai idane adopsi ou idane foba adopsi? Também adopção vai acontecimento ia itania bairro ka ya fatin talvez casal nebe maka laia uan sira karak adopsi família ne uan mas sira husu atu labele fossa informação atu dian uan ne sinero ne andalos contexto ne criou na negação ni deba labarik ne originalidade segundo preocupamos o labarik sirnebe maka desculpa mas karik itane família balu hilica hetan ka ya fatim balu ele certeza ni identidade la clarona ele certeza adaptação dane tabela diangkata pertensiona bai da hiliona tambah identidade husi ni dia biologi la clarona então dane kategori bai dane be nes nemak preocupação nebe maka a minha cara kato bai ta tu bela discuti klianituan konava adopção negação biológica certeza negação da identidade própria atu comparamos husi lisan husi deputado Gabriel Fossaimos konava lisan sekari manifonda mak adopta umane den wan mane ya bambain rua nia considera nina feton sira nina tonanga vali e será que dane bele kala eu quero repetir ali claro mane fonda maka adopta ninia umane ne wan mane adopta ban wan mane será que lavar que ne wan mane ne feton sira ne considera ninia tonaga ne feton afatin obrigado. Senhores deputados, a uso para ir a bela kahursasan. Pai incógnito não é bele, mas mãe incógnita não é bele, mas acontece. E não é complicado. Nebe, uso para ita filahicas ba generalidade, selai ita lantur kiri lantur kanan. Hawak fodak maka comissão é firrasik, mas imos hala perguntas, ita bot sira lá claro, mas anyway, democracia be. Senhora deputada, tua irmã é senhora deputada Nurima Ribeiro Alcatiri.
Obrigada, Presidente. Muito boa tarde. Haula mai halu pergunta, hau mai bolo atenção, ajuda a tu explicar. Ita colher a generalidade. Hau aprecia opiniões sira os colegas deputados sira selo, mas be opiniões sira liga roto ho especialidade. Se cari bele, colegas deputados, depois bela acompanha a comissão F, bem hira, também faz especialidade para tu discutir o detalhe. Também assunto sira nebe levanta e renene, a me discutimos durante a audiência sira nebe a me halo antes halo esboço, depois de halo esboço, também processo esboço projeto lei da nene, loja halo se calam balorom. Lori tempo naru, nema que foi apresenta aí, também daí eu sugere para presidente se bele cara que tá foca para generalidade e convida de colegas deputados se selo camarada companheiro belo se roto bele participa e faz especialidade. Obrigada. Tu irmã não espera que te icusliu, senhora deputada Maria Gorumali Barreto. Obrigada, senhora Presidente, da Lidatan, na respeito a Ita Ser Roto. Primeiro, agradeço a preocupação distintos deputados Sira com o assunto adoção. E interpretação italiana ba direitos laborais, né, bele sai problema né são os colegas Sira cita, bot ne be maka sai dali ita tamu hote né susarituan quando em hira tama iha especialidade ou iha decisão ia tribunal bele sai problemático basira mas be hawa karakato de hamba distintos deputados sira hawa aprecia teves opinião que intervenção ne be mak mai husi distinta deputada Virginia Anabelo ne be mak honinia apreciação da NBEMA que positivo teve para o projeto lei da né e a preocupação NBEMA que primeiro que ita ratifica a Convenção de Direitos Laborais ita ratifica lá a exceção para artigos ita ratifica todos os artigos e incluímos a Convenção Haia então Iha itanya Constituição artigo 18 Constituição RDT elmos hanesa ohin deputada Virginia Hatoona iha neba karmetin mos ba iha Convenção de Direitos Laborais ne bemi que ita ratifica ita kolem tambane saída hanahau segunda mos ho distinta deputada Nurima ohin Hatoona katak lei dane lori has ohin hawa apresenta iha leten katak antes até elabora lei dane ami cria audiência inclui senhor ministro de Justiça entidades nebema relevante ao assunto Justiça Balabarik ami convida outro para tu bele rona opinião e a preocupação ainda nebema com mais hanesa ohin ia deputada Cedelisa nian Hatoo tambane que artigo 4 o artigo 5 e ele vai tratar quando o enhira labarik nem naran também a administração ne tem que segredo é mais de label hatene katak niato halo adopta incluímos o ema nebema kato halo adoção Nia identidade mas é célula label hatene atunune para tu prevenir label acontece sabotagem e processo adoção né e artigo 4 nemos que tá halua distintos deputados era hare fale mais artigo 40 e a sentença e pontos 5 número 5 e iha excepcionalmente etc né nebe iha ligação artigos ida ligação ao artigo selo para tu bele responde ba problemas nebe maka colegas deputados sira a hasoro situação realidade nebe maka acontece iha itania railaran maka ohin preocupação sira os deputados sira colhene ita foto labarik tia depois bahenba usa labarik tu ir fale interesse be família niang mas be latuirona objetivo ne be mania ba promete ba ina nama biológica ne também ma ho situação ser ne hotu a comissão EFI a mina ensia hamoso iha hanoi idadet iha iniciativa para tu loke audiência
antes da elaboração e depois de audiência uma corona opinião cerne hodi elabora projeto da lei né e ato informamos ba colégio de deputado Sira kata e a preocupação balo nebema ohin colégio de deputado Sira moço a mim a referência nebema halo estudo comparativo e Indonésia nebema ka taumos adoção internacionais perguntas nebema ko ohin kolia konaba de caso ne iha kalai distintos deputados Sira ita iha caso adoção internacionais nebema ka realiza iha tinerai larang ne ba semana ida tem foto ne tenia uang barai liur lori ba toin ba ita la konona kontakto ita la tene paradeiro labarik ni henbe anesang ohin deputada Virginia Colia tambo horazang serne hotu maka ita tau yo adoção internacional mas be ita mos involve ho referência nebe ma ami ba halo estudo comparativo e Indonésia kata orsida Ministério Negócio Estrangeiro liu se Embaixada Sernebema iha nação refere, niamak se continua halo survey, halo monitorização, nomos halo contato, observa labarik ni condição quando a hira acontece ona adoção balabarik ne. Nebe se iha processo especialidade, amimos notona katak se iha bot balo nebema ka comissão se halo alteração, vai artigos balo nebema que se dá completo liliu ba requisitos o hira to halo adoção. Mais menos ane preocupação colega Serian, obrigado Barak. A mim sei toma nota e depois Tua irmã é pedido ponto de ordem, senhora deputada Cedelisa Faria dos Santos. Obrigada, presidente. Hawa nessa né, o deputado Serhusi, deputada Serhusi comissão e fia até ter né ita se a generalidade. Claro, ita hoto até né kata generalidade ni ita reli contexto geral, ni cumprir constituição, base legal sira olai. Mas be tamba husira baia especialidade. Comissão Selo se la marca presença aí ba. Tamba nem maklai sala ida recomendações seri ita força aí né para o hira ba especialidade ami la marca presença. Ita bot siramos bele tawa mani preocupação ser ni ba né ita hoto até né ela kata generalidade né ita kulia ba né quando ni cumprir todo o siri ita vota mas kita decide vota a favor ga vota de né. Mas be hanes audi né. Preocupações recomendações la sala ida ita kulia né. Obrigada. Distintos deputados e a comissão ida e representante da própria bancada. Nem mahalo discussão ia dele, se macaccara, cola parte, mas lá vota. Agora, se ita mais outra especialidade, outra mais né, também recomendação, não? Também se o ministro House autoriza para o datang, assunto siranebe também especialidade. Se lá ita, eu desculpa. Nebe ia pedido ponto de ordem e datang seu deputado Domingos Augusto. Obrigado, presidente. Há ponto de ordem a autoridade de sugestão. Agora a lei nem confusão no ituan. Nem te colhe com a EMA. Também é que há sugere a discussão ba especialidade de aquele halo hedili para a comissão social bele participa. Mas kami lá direito a voto, mas pelo menos bele participa. Haré vai ter realidade. Para mim, vamos ver a minha opinião, Roma. Obrigado. Senhor deputados, ponto de ordem na banaba DT, nebe hau takau na. Se ita até generalidade, ponto de ordem ita tu intervém, I'm sorry. Oing barak makakara de itabau na dia não. Agora é o contrário. Nebe dali datan distintos deputados são nem claro na. Sugestões oing até hau se for tempo para seu ministro a tu responde. Basa ida maka itabota acha katak tem que hadia. Lá os acompanha de também interesse do uso itabot na presença. Hanesang executor e assunto de né. Muito obrigado. Tempo itabot né. Não for 15 minutos para itabot. Obrigado, senhor presidente, mesa, distinto deputado Shira, ba proponente, me apresenta Hanoi Inovação Bot, para tu bele, hereda da ocona e tem instrumento legal balo, neve por iniciativa Parlamento Nacional Nian Rasik, para tu dinamiza Hanoi Balo, com a adoção Nian Rasik. Portanto, a lei Código Civil descreve claramente a Geneva, que com a o insama que tu halo adoção,
iha railaran nomos bele halo adoção internacional ninian. Probabilidade dane foi destaca e itane Código Civil foi ela preferência baita e depois de ter restaura itane independência. Foi ita busca esforço sira atu bele hare ordenamento jurídico internacional sira valo. Liliu convenções sira nebe atu onsa dignifica família nomos lavar sira para tu acesa uma situação de vulnerabilidade ninian. Então, portanto, hoje dane ita nesse estado parte, hoje distinta deputado proponente, presidente da Comissão F, até Teteona, kata vai hira ita halo ratificação da convenções para direitos crianças ninian, ita lá for reserva e haneba. Agora, ita nesse estado parte, ita tem obrigação a tu halo saída. A tu hakono, vai cumprimentos internacional, vai regime jurídico sira nebe makia, para tu halo completa. Hodino ne, ita tem instrumento jurídico nacional ne, bele compatível. O instrumento jurídico internacional nebe, ita converte. Saya nesse princípio fundamental ida para tu bele, for orientações vai a política, legislação nacional linear. E realmente a situação ainda não está soro, que a adoção sira lá o ela, tradicionalmente, formalmente lá o ela e tem a sociedade nenelara. Agora, saída me quitarei o si preceito legalidade da nenia, conceito com a proposta da nenia. Nessa governante, ao vice, senhor vice senhor vice assunto parlamentar, mas eu não ia kata, ida nem ia doni razão para tu bele hakuno, e tenia lacunas que omícios balo nebe neste momento, la regulariza dia situação sira nebe e tacolhe com a adoção. A cara colacoi e da tem que buscar esforço todo para tu bele halo regime jurídico da nebe para tu bele hatamba iha demanda pedido sira nebe mas se adotante nomos adotado sira. Também situação né particular mas nem recorre vai iha direitos públicos Estado União, direitos públicos, privado, internacional, nebe, e tem que halo e tem articulação baia neba. Instrumento jurídico idane, tuir ponto de vista do governo União, é importante e estratégico. Também idane, e a generalidade idane, a mim mai, a tu halo reafirmação política executiva União, ou de halo alienação baia projeto idane. E a relevância, e a utilidade, e a benefício para a sociedade idane, e a doni benefício. Para tu bele pacifica, situação balo na bela lá ela e a comunidade nelet, ba demanda na be, adotante sira, adotado sira, procura solução ida para tu retan legalidade, a tu retan legitimidade. Então, proposta idane, o artigo ida to e artigo 71, foi ela abordagem ida, vai a autoridade central, tanto se a predomínio ida pré-administrativas, halo insama, halo registro, halo reconhecimento, para tu sira bela halo averiguação, ou de assegura processo sira. Então ida ne foi ela que bit ida ne vai a autoridade nacional para tu bela simo preocupações sira ne mas se demanda que pedido sira ne be mas se requerente sira de liu requerente adotante no mos adotado sira e padrões internacionais sira ne be notoriamente e todo ne conhecimento lá o segredo ida kata kita adota sistema sira iha civilista ninian serve iha ne princípio da ne serve mos iha
país sira nebe e a similaridade vai nini ordenamento jurídico sira. Mesmo iha sira iha anglo-saxônico ninian, mas também ita tamona nesse estado parte, com certeza o ordenamento jurídico internacional sira nema aí, a tubela regulariza actos todo nebe que cada país membro ratifica, então ita tem que halo cumprimento vai iha princípio sira né. Nessa hoje observação balo nebe kuliah dadau que situação generalidade, mas tama dadau kona vai a situação especialidade. E tem instrumentos internacionais sira que ita rola parte, por exemplo, Interpol, organizações sira nebe halo proteção vai a direitos de crianças, sira rototo setau importância vai a neba. Também da nema kita bola autoridade central ida para tu bela cautela no providencia acto sira rototo nebe e relacionamento vai iha e irregularidades ilicitude sira nebe maka cari moço posteriormente por negligência ou por premeditação nebe moço rossi é sira infrator sira e é adotante sira halo por razão por negligência ou por dolo nebe makia. Também não é que kita halo instrumento jurídico lobo kuangida, tendo em conta baiha instrumento nacional nebe makita atuhalo para tu bele for sinergia baiha serviço sira hita ne ordenamento jurídico ne rasik. Saída maka governo cara to kata abang ia conselho ministro amimose ia código registro civil nenian. Hiragnehoto atubele halo alienação. Baia preocupações políticas nebe, política legislação nebe, distinto deputados e comissão F, pronúncia da DAUC, liu sine política da né. A mim contribui, nesse executivo, instituição direta e indireta sira nebe, durante né, for assistência direta e indireta, nacional e internacional, fosse a contribuições, que sira reafirma e sira a recomendações sira a partilha de informação sira, ou comissão F e CATAC, e a possibilidade de lori pontos positivos vai medidas sira e te regulamenta processo sira com a adoção ninian. Se a sala e a código civil e a 1853 e artigo neba colia com neba adoção ne. E tem a situação nebe adoção plena, adoção estrita. E a aprovação ne tem código civil sai nesse instrumento jurídico nebe e aplicável e tem sociedade da ne. Então, lei que procedimento adoção nebe maka mai da dagne, atu fomenta no regulariza liutan, artigo nebe kulia com a adoção e teninia lei vigentes nebe se dá o calo alteração com revogação. Senhora Presidente, distinto deputado Shirahoto, hoje itahalo situação rua, adoção siranebe convencionalmente, que tradicionalmente existe. Hoje atuhalo reconhecimento, se itacolia halo interpretação fontes de direito, e é tanto itane Constituição, tanto itane Código Civil, nebe colia com a interpretação fontes de direitos, vale o valor sira nebe la contraria ho itaninia direitos costumeiros que itane kebiasaan boas práticas sira nebe maka positivo e tabela converte. Mas vê também ita sistema adopta sistemas civilistas, boa todo nebe maka ita hanoi e itaneolo tem que tau iha livro ida iha lei ida para tubela halo interpretação restritamente baia
lei da nenia espírito. Se lá ia, ne circunstância ida nebe, orsida autoridade própria e a autoridade judicial, procurador nessa autoridade central que representa menor, representa Estado, sira halo pronunciamento, vai a circunstância serene. Ne sira for ela e sira ne fundamenta, sira ne argumento ne e sira ne nessa comissão F for ela ne recomendações se ba. La hoje da ne de e instrumento sira e para ser nemos, mas aussi organizações internacionais sira ne e prestígio. Sira for sira ne para ser. For Hanoi Katak, Timor-Leste merece para tu bela e nini regime jurídico ida, nebe a tu bela administra, regula, não for proteção, ba medida sira nebe, cari kita tu halo halo adoção. Também e a situação balo lá o ela, mas be ita colher quando ba invoca legitimidade, legalidade, quase contraria ho itaninia lei vigente sira. Então ita precisa ho lei da nenia entrada em vigor, bele restaura fila fali, normalização, situação sira na bema claro. Malo sira distinto deputado sira balo mos coloca situação balo, sema que bit atau halo decisão sira atau halo controlo, itu é a autoridade central. Que a autoridade central não dá nessa fontes, ou em sama que nia bela, halo administração, halo preservação, no mos halo ponto de contactos para tu bela recolher informação sira. Por exemplo, Procurador-Geral da República, organizações nacionais e internacionais, nebe, sira halo medidas cautelar, vai o insama que tu protege, vai direitos lavar e direitos menores siraninia. E tem a lei de cooperação matéria penal internacional, que ita colia entre a situação regional, vai caso siranibe a similaridade, ita discutir neba, para tu bela protege interesse legítimo, vai bem-estar vai a menor, caso que é caso concreto, então tem a acertação política, né, vai a neba. Para tu bela, garante que até que mahototo, nem direito ser protegido e preservado. Agora, tem instrumento siraneia, e tem Interpol, e tem a procurador na autoridade central, e também halo, situação siraneia, nessa lei cooperação matéria penal internacional, CARIC, e a ilicitude vai a acto siranabe e relacionamento vai a crime sira organizado. CARIC, sujeito né, é manebe, sai nessa subject, que é manebe, halo da acto rumo, e a tendência vai a acto siranabe e a criminalidade. Pronto, tem código, ao caráter da código civil, a roqueira tem artigo 6, Constituição da República, Estado de dever, a tu garante. E artigo 18, e tem a Constituição da República, foi insama que o Estado de América, tu bela protege lavar que ser direito, e lio, os políticos sira, executivo, no nosso parlamento, a tua lei, instrui, vai a autoridade central sira para tua ser no serviço, ou de proteção. Tribunal Sira, tu bela decide, lios ni sentença Sira, também a sentença que acordão Sira no bem macalo, se ia revisão sentença estrangeiros. Vice-versa, bela ia neba, bela ia ne, tem que Estado parte, né? Estado Sira nebe adotante ne helaba, precisa halo litic, para tu bela, ou insa lavar que dane, bela to ia, e tabot ninia responsabilidade. Então, iha anoida iha artigo nedoni
de colher com a revisão, sentença estrangeira, para tu bela, converte essa decisão ainda né, saia nessa decisão ainda bela, aplicável, vai errar. Se ainda não problema não acontece aí na São Celo, então aplicação lei subsidiária, lei nebe mato aplica, lei ainda nebe adotante né, destinado ba. Ou seja, se é Timor rasik makalo adoção né, então né, instrumento todo nebe makita ainda né que se halo nini sequência vai renovar. Portanto, ainda nem macawakar hatoka tá proposta ainda nem a legitimidade, a legalidade e preenche requisitos na bema que governo manifesta no interesse e for parabéns vai iniciação na bema esse projeto ainda nem. Obrigado Barak, senhora presidente. Muitíssimo obrigado, senhor ministro. Em distintos deputados e está prepara a vota na generalidade, prepara cartão. Prepara cartão. Quem vota a favor, contra, não há abstenção. Muito obrigado. Distintos deputados, resultado da votação a favor 50, contra 0, abstenção 0. Rodinuné, lei regulamenta o processo de adoção e procede à primeira alteração ao Código Civil, passa na generalidade. Rodinuné, a atuncaras ba comissão F, para a linha especialidade, mas nessa recomendação ontem, sebele halo edili. Para CCD pelo interesse. E dali datan distintos deputados e a Comissão F a total consideração da nota de admissibilidade e as recomendações lubuquida. Deve distintos deputados se bela debate lei serne e a dili para a maioria deputados não tem interesse para lei serne, bela acompanha o processo. E a pedido ponto de ordem, Moloca Tutaca, e a pedido ponto de ordem, senhora deputada Maria Gorumali Barreto. Senhora Presidente, obrigada. Para distintos deputados, Sira, a discussão de especialidade da lei, a mim se realiza e a dele, a razão também, a minha entidade ser roto, participa início e depois de audiência e cusne a mim se convida a ser minha presença roto também a mim se lá bairro município e depois fornamos para colega ser nebema com perguntas barak a mim recomenda para tu bela halo leitura fale bairro relatório estudo comparativo comissão efiniam bairro Indonésia preocupação ser ne motion ba obrigado barak. Distintos deputados, Sr. Ministro, Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares, e a pedido Comissão D a tubahalo debate e a liquissar. Nebe lahatene procedimento sernetuiro nagala, olare Presidente da Comissão nebe retok tambah semana oi. Nebe amihusu para tal rigor e tuamba assuntos tambah recomendações Câmara de Contas. Dali datamba atenção, na consideração, deputados Cernian, eu agradeço Tebes. Senhor Ministro, damos por terminada o debate na generalidade, espera a contribuição da União e o processo do irmão. Muitíssimo obrigado.
telespectadores e a live YouTube RTP Timor-Leste no nosso rádio Parlamento Nacional e a frequência senulo resinrua.cia MHz no nosso frequência largamento sirahoto e nema knina husi agenda número 207 para sexta para terceira reunião plenária ordinária de terça-feira 3 de fevereiro de 2026 e período antes da ordem do dia declaração política da bancada Fertilim no conto retirado, no PLP continua ninia declaração política ou encolher Conaba, declaração política bancada PLP relaciona com uso orçamento geral na BEMA com montante 2 bilhões, orçamento na BEMA que está tendo fontes único mais fundo petrolífero, onde PLP, bancada PLP, foi ninha ponto de vista que no governo constitucional, ninha utilização de 20 bilhões de reais, utiliza o efetivo também orçamento único, mas de fundo petrolífero, tem que haver ninha sustentabilidade, também e o futuro Timor-Leste se hasoro precipício fiscal. A também vice-ministro Ohin responde a um assunto discorda com a opinião que se no governo orçamento total 20 bilhões se la halo batida quer dizer nega andamento sira nebema o processo de desenvolvimento nebe e tinha órgão sira Lilio executivo halo durante e tinha 20 anos e tinha o conrasican processo tomak nebe a negação do processo tomak nebe makhalona. Nós fomos andamento, vice-ministro assunto parlamentar, nós fomos andamento do processo sira nebe maka no governo constitucional halo durante tinan rua nelarang. Kona ba assunto selo relaciona com dengue ou surto dengue nebe hamate ona itania comunidade mas que diferente e divergência número entre os oposição e de 7 pessoas mate ona os parte governo de 6 pessoas mate rodinune vice-ministro assunto parlamentar se envia ba iha ministério competente não recomenda a tu bolo ministra mai rodinune bele explica a informação detalha ba iha distinto deputado Sira. Quando ba falta professores na escola filial Balu nebe Takaona, vice-ministro Atete Katak, o husi parte governo durante tinan rua nelarang halona levantamento ba iha falta professor Sira no mos escola Serne no iha ona solução faseadamente ba assunto hirakne. Hodine ba iha período da ordem do dia iha anúncio admissão e baixa Comissão Economia e Desenvolvimento do projeto Lei número 12 para sexta para terceira, instigue o Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero procede à terceira alteração, Lei número 9 para 2005, de 3 de agosto sobre o Fundo Petrolífero e a segunda alteração, a Lei 12 para 2017, de 24 de maio, Lei de Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar. Baixa ona ba comissão D. No icusmac discussão, votação na generalidade do projeto lei número 9 para sexta para segunda, regulamento processo de adoção e procede à primeira alteração ao Código Civil, lei número 10 para 2011 de 14 de setembro. O distinto deputado Sira Halon, a apreciação no apreciação e a fase de generalidade no parte do governo mos foi na ser ponto de vista relaciona a lei a tu requisitos legal a tu bele cumpre legislação ser BIA lacuna ser NIA relaciona ho a doação nian hodine regime jurídico ne aprova votos a favor 50 contra 0, não abstenção 0. Dia telespectadores no 20 Rádio Parlamento Nacional e a frequência sinulo resilrua.cia MHz não é frequência alargamento sirahoto. Hau Paula Ximenes no equipa de serviço, hato obrigado wain, baita boa ser atenção.